tirar as migalhas que sobravam para ele levar para casa. E ultimamente tiraram a moto e o carro, que iludiram que seria uma grande vantagem para os pequenos, para os humildes, para os trabalhadores. Gente, a elite que eles tanto falam, os empresários que tanto falam, quem emprega? Nós, empresários, somos pessoas que coordenamos valores que pseudomente é nosso. Porque no fim do mês, vocês fazem parte de todo o nosso capital, independente do nosso faturamento. Então, gente, nós temos que se unir. Nós todos temos que estar unidos nessa última oportunidade, porque se nós não conseguimos desmanchar esse processo que estão destruindo a família, que estão destruindo toda a sociedade, pois bem vimos ontem como é que a Globo transmite sexo explícito, transmite tudo quando é bandareira. Não deixam nosso candidato mostrar um livro que ia para as escolas primárias, crianças de 6 anos. Foi proibido às 10 horas da noite na Globo mostrar um livro que ia para os nossos filhos de 6 anos. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Nós precisamos de toda a classe social que existe, desde o menor até o maior. Como que são erguidos esses prédios de Rondonópolis? Desde a faxineiro, assentador de tijolo, o entregador de areia, o caminhoneiro, olha, não dava nem numerar para não perder tanto tempo. Então, se não existe essa integração, esse motor que uma engrenagem falhando, ele se torna capenga. Nós, minha gente, não precisaríamos estar aqui. Por que estamos aqui? Porque nós temos sentido no coração a necessidade de ajudar as pessoas que não têm a possibilidade de chegar no microfone que eu estou hoje. Com a minha equipe, o Marcelo Marreta disse tudo o que eu queria dizer mais. Eu fui para esse outro lado para mostrar para vocês que nós não estamos desatentos. Nós estamos, sim, muito preocupados. Porque se nós não aproveitarmos essa oportunidade que nós temos, é única, será o fim. Porque daí eles não vão deixar mais crescer outro Bolsonaro. O sistema não vai deixar crescer outro Bolsonaro. Esse é o último Bolsonaro da vida do país. Se nós não realmente levarmos para maior número possível de eleitores, para trocar esse sistema, nós vamos padecer. Eu provavelmente não. A minha idade já, de repente, daqui 10, 15 anos, sei lá quanto, Deus que me tenha, mas os nossos filhos, nossos netos, eles serão realmente prejudicados por esse sistema que quer a maioria pobre. Eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço a presença da candidata senadora, do nosso amigo candidato a deputado, de todas as pessoas que me ajudaram nessa organização. O Bilil, que me cedeu tudo o que eu quisesse fazer. Zó, toma conta porque eu não posso. Não foi assim, Bilil? Então, essa liberdade que me deram, eu procurei aproveitar e vamos aproveitar. Vocês viram como é que está sendo essa organização, mas nós precisamos de toda a sociedade que se enganje conosco. Vamos mudar
esse Brasil. Obrigado. É isso aí, é Bolsonaro. Uma salva de palmas. Nesse momento, nós vamos conceder a palavra à juíza aposentada, Selma Arruda, para que ela faça uso do microfone aqui e possa expor as suas opiniões. Vamos todos escutar o que a juíza tem para nos dizer. Boa noite, pessoal. Eu vou pedir licença dos senhores para ficar aqui também, porque eu sou pequena, ali atrás daquele buquê de flores, muito certamente, muitos de vocês não estavam nem me enxergando. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de cada um de vocês. Essa presença é sintomática na medida em que nos traz a certeza de que esse país está mudando. Cada um de nós hoje poderíamos estar em casa descansando depois de um dia de trabalho, no ar-condicionado, já um banhinho tomado, não é isso? Jantados. Nós estamos aqui porque nós sabemos que aqui, vindo aqui, nós temos uma demonstração de cidadania e civismo. Então, a todos os que hoje estão aqui e aqueles que não puderam, mas mandaram alguém para representá-los, o meu muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente a organização do evento, meu querido amigo Aníbal Manuel Laurindo, e eu não erro o seu nome, se deixar eu lembro até do seu CPF, porque já fui sua advogada, né? Um amigo de muitos anos, meu primeiro cliente. Gente, eu vim para Rondonópolis, sou gaúcha de Camaquã, Rio Grande do Sul. Eu vim para Rondonópolis em 1986. Aqui eu vim grávida da minha primeira filha, tive meus 3 filhos em Rondonópolis e advoguei por 11 anos. Meu primeiro cliente foi Aníbal Manuel Laurindo. Então tenho muita honra hoje de revê-lo e agradeço muito pela iniciativa e pela sua demonstração de cidadania em estar aqui ajudando a promover e organizar esse espaço e esse evento. Eu quero também agradecer ao senhor Jones Pagno, que acabou de usar a palavra e que também demonstrou aqui, não só pelo tom de voz, mas pela vibração com que ele falou, a sinceridade das suas palavras e a profundidade dos seus sentimentos. É deste tipo de brasileiro que a gente está precisando. Aquele brasileiro que estava dormindo, que estava letárgico quanto tudo que estava acontecendo, esse brasileiro a gente deixa em casa. Olha lá, ó, olha lá. A gente precisa agora do brasileiro que vem para cá e quando ouviu o hino nacional arrepiou. É esse brasileiro que vai fazer a diferença nesse país daqui para frente. Então, os meus agradecimentos e os meus cumprimentos também ao senhor Jones. Agradecer o Marreta aí, o Marcelo Marreta, também por estar organizando todo o evento e por estar capitaneando essa solenidade. O meu querido amigo e companheiro Nelson Barbudo, de várias e várias manhãs de chimarrão e discussão acerca dos problemas brasileiros, do que a gente tem para fazer, do que falta fazer, né, dessa batalha, dessa luta que nos espera. Nossos candidatos aí, o delegado Claudinei, o Sidney, que são candidatos a deputados estaduais pelo PSL, e também ao nosso querido Bilil, que já me recebeu aqui algumas vezes em Rondonópolis. Graças a Deus fui muito bem recebida nas vezes que aqui estive. O Bilil, se Deus quiser, será o presidente do PSL em Rondonópolis e vai honrar muito essa nossa camiseta, que não é qualquer camiseta, não. Nós somos o extrato da nova política, da boa política e da política que foi feita, que veio para mudar esse país. Senhores, eu gostaria de me apresentar aqui bem rapidamente, porque me deram só de 8 a 10 minutos para falar, e eu acho que só agradecendo já foi 5. Desconto 5, que agora eu vou começar a falar, tá, Marreta? O meu nome é Selma. Pessoal, compartilha a live aí no Marreta Urgente. Eu, como já disse para vocês, sou gaúcha,
Morei em Rondonópolis, Comitê Bolsonaro 11 anos. Rondonópolis aqui Deixei na amigos Pitaluga, queridíssimos 5 aqui. quadras acima Alguns da Câmara deles Federal. estão Compareça aqui, quem presentes for de hoje. Rondonópolis. Jair, Glória, já vi o pessoal todo da família Lopes que está por aí, que eu estou enxergando e torcendo. Luciana, o pessoal está todo ali, muito queridos. Enfim, todos vocês que estão presentes são mais do que meus amigos. São meus irmãos, são a minha família em Rondonópolis. Agradeço demais a presença. Bom, eu morei aqui durante 11 anos, fiz concurso para magistratura e fui magistrada durante 22 anos. Na carreira de juíza, eu trabalhei 90% na esfera criminal. E na esfera criminal, pessoal, eu combati a criminalidade comum, essa que a gente vê todos os dias, essa que rouba um boneco, que mata alguém por causa de um celular, todo esse tipo de criminalidade que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. Mas no final da minha carreira, Deus me abençoou de me deparar com a criminalidade do colarinho branco. Deus colocou na minha mão as pessoas que tinham mais projeção no estado de Mato Grosso, para que eu decidisse se deveria fechar os meus olhos e me omitir, ou se eu deveria colocá-los no lugar aonde elas mereciam estar, que era na cadeia. E Deus me permitiu e me deu coragem para enfrentar, para quebrar esse paradigma, para abrir esta porteira de moralidade no Mato Grosso, que era antes um antro de impunidade. Nós tínhamos uma política suja, nós tínhamos uma política completamente capenga. Tudo que não deve ser a política era o que havia em Mato Grosso. Nós tínhamos uma política de troca de favores, de troca de benefícios. Nós tínhamos um estado rico, pujante, cheio de coisas boas para dar aos seus cidadãos, que estava simplesmente loteado pelos políticos, pelos maus políticos. Isso veio às minhas mãos não porque eu quis, mas porque as circunstâncias, aquilo foi o ano em que aquilo foi descoberto, foi investigado, veio às minhas mãos. Então eu tive a honra, Deus me deu a honra de prender, depois julgar e condenar essas pessoas. Esse período, essa experiência que eu tive na minha carreira foi muito impactante para mim, porque alguma daquelas pessoas eu tinha inclusive votado nelas. Então foi muito triste, como cidadã, como eleitora, decretar a prisão de um ex-governador no qual eu tinha votado. Decretar a prisão de um ex-presidente da Assembleia Legislativa, de um ex-presidente da Câmara de Cuiabá. Ver como aquelas pessoas agiam como ratos. Eles se reuniam, Bileu, e diziam o seguinte: olha, tá sobrando 10 milhões aqui em tal departamento, em tal secretaria. O que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito de pegar esse dinheiro, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma desapropriação. A cara, tá, qual terra? Aí vinha um de lá, olha, tem essa terra aqui que a gente pode desapropriar, né, entre aspas, e repartir o dinheiro. Aí outro falava, mas essa terra já foi desapropriada, ela já é do Estado. Não tem problema, a gente desapropria de novo. E aí era 5 milhões para você, 2 milhões para você, 3 milhões para você, e a coisa funcionava no rateio. No rateio. É uma vergonha o que aconteceu no estado de Mato Grosso. Eu vi tudo isso e fiz o que pude para manter essas pessoas na cadeia. Mas o sistema fez com que eles hoje, Aníbal, estivessem absolutamente soltos, absolutamente lisos e felizes nas suas residências, né? Malemar, como diria minha avó, usando uma tornozeleirazinha, e fizeram acordo de colaboração premiada, que foi homologado no STF, tá? Absurdo. Para vocês terem uma ideia, eu vou exemplificar só com o caso de um deles. Se o Val Barbosa estima-se que tenha roubado dos cofres públicos de Mato Grosso cerca de R$1 bilhão. 1 bilhão. Só ele.
O resto da turminha, os secretários, leia-se, porque eu já condenei, quadrilha, o resto da turma dele, somados, tudo que eles pegaram, praticamente 4 bilhões de reais em 4 anos. Eles fizeram um acordo de colaboração premiada, Barbudo, e o Silval Barbosa foi colocado em liberdade, celebrou esse acordo de colaboração premiada com o Estado, para não pegar nenhum ano de prisão fechado, e prisãozinha dentro de casa, naquela casinha confortável dele, e devolver ao Estado de Mato Grosso 63 milhões. 63 mil, não é bi não, é milhões. Menos do que o mínimo que a gente pudesse imaginar que fosse aceitável. E para piorar, 43 desses 63, ele devolveu em quinquilharia, fazenda invadida, avião velho, terreno com centro de amparo, nada que efetivamente fosse útil para o Estado e para nós que fomos roubados. Ele devolveu esses 43 milhões dessa forma, e o resto, você sabe o que aconteceu? Deram prazo para ele pagar. Deram 5 anos de prazo para ele pagar o restante. Então me digam, o crime compensa ou não compensa? O que eu cheguei... Quando isso chegou para mim, porque não fui eu que homologuei, esse acordo foi feito lá no STF. Quando isso chegou para mim, eu fiquei com vontade de levantar, Aníbal, fechar o boteco, sabe? Apagar a luz e ir embora. Eu falei, agora eu vou me aposentar, eu vou embora, eu vou aproveitar a minha vida, porque a minha parte, o que eu devia fazer, o que eu podia ter feito, eu fiz. Mas eu sou mãe, eu sou avó, eu amo meus filhos, a minha família e o meu país. Então uma coisa muito mais forte do que eu começou a tirar o meu sono, começou a tirar a minha paz, que foi a consciência cidadã de poder me levantar para fazer alguma coisa. Eu, Selma, todo dia acordava, não, eu não vou fazer isso é loucura. No outro dia, não, eu acho que eu vou fazer isso porque eu preciso fazer isso. Até a minha neta me deu conselho, vovó, não entra na política. Minha neta tem 13 anos. Vovó, não entra na política porque vão chamar você de corrupta, esse negócio não tá, política não é uma coisa limpa. Minha mãe, com 93 anos, Aníbal, me deu o mesmo conselho. Com 80 anos de diferença, a gente não consegue, tem ninguém aqui que acha que política é uma coisa limpa. Todo mundo acha. A pessoa é político, mas é gente boa. Eu achava assim. O cara é político, mas é gente boa. Eu falava, peraí, ou é político ou é gente boa, né? Mas a gente chegou num ponto que nós temos agora que as pessoas de bem se levantem e cada um faça, na medida do que puder, a sua parte para mudar. Então, eu lancei o meu nome para Senado Federal para poder chegar ao Senado e mudar exatamente esses nós legislativos, esses nós, esses embrólios, essas armadilhas que a lei tem e que fazem esses ladrões roubarem, enriquecerem e continuarem cada vez mais ricos e cada vez mais impunes. Eu vivi, sei muito bem como chegar lá e virar essa chave para que isso não aconteça mais. Então é por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. E eu escolhi o partido de Jair Bolsonaro porque é o partido aonde tem comigo aqui no estado pessoas limpas, que assim como eu, são probas, fichas limpas e todos têm a mesma ideia e o mesmo objetivo. Todos são pais de família, todos têm filhos para criar e todos querem que seus filhos e netos tenham orgulho de morar nesse país. Que a gente chega da gente ter vergonha de ser brasileiro, chega da gente ter vergonha de ser mato-grossense. Nós precisamos que os nossos filhos não digam, eu quero morar fora do país, isso aqui não é lugar de morar.
A gente quer que os nossos filhos fiquem aqui, os nossos netos cresçam do nosso lado e sejam felizes, porque isso aqui é um Brasil, é um país que dá certo. Esse estado era para ser 10 vezes mais rico do que é. Eu sou testemunha disso. E não é só o Silval Barbosa o culpado, não. Eu dei um exemplo para vocês. Mas na 7ª Vara Criminal, aonde eu trabalhei, tinha pelo menos 2.000 processos, cada um envolvendo 10, 15, 20 corruptos, e cada um não envolvia menos de 3, 4 milhões desviados. Façam a conta. É este o Mato Grosso que a gente tinha até então. Daqui para frente, nós vamos mudar essa realidade. O meu nome está posto como candidato ao Senado para fazer com que Jair Bolsonaro consiga fazer todas essas mudanças que são necessárias ao nosso país. Sozinha, uma andorinha não faz verão. Eu peço aos senhores que reflitam sobre isso e que conversem com as pessoas sobre isso. Eu vejo muita gente aí na rua dizer: não vou votar em ninguém, vou anular o meu voto, mas voto só no Jair Bolsonaro. Não façam isso. É importante que ele tenha base para governar. É importante que quando ele quiser aprovar um projeto, ele tenha parceiros no Senado, parceiros na Câmara Federal, que possam, com ele, aprovar esses projetos. Se cada estado brasileiro eleger deputados do Bolsonaro, senadores do Bolsonaro, nós podemos ter certeza e afiançar que vai ser o melhor presidente que esse país já viu. Agora, se nós não fizermos isso, se nós nos omitirmos, Bolsonaro não terá governabilidade. Então, pensem muito bem a esse respeito. Eu, assim como Jair Bolsonaro, prezo os valores de família, eu prezo o amor à minha pátria e sou cristã, graças a Deus. É com esses princípios que eu coloco a minha candidatura para a análise de vocês. Peço a confiança de vocês e peço o seu voto no dia 7 de outubro. O meu nome é Selma Arruda e o meu número na urna é 170. Muito obrigada. Uma salva de palmas. A juíza Selma Arruda. Nesse momento, gostaria que o vereador, contamos com a presença do vereador Beto do Amendoim, o senhor poderia se colocar de pé, vereador? Está aí, muito obrigado pela sua presença, uma salva de palmas. Vereador Beto do Amendoim, do PSL 17. Bom, nesse momento, nós vamos passar a palavra, se passar dos 10 minutos eu puxo a tua barba, barbudo. O nosso querido Nelson Barbudo, que prometeu que assim que assumir vai cortar a barba. Eu quero ver ele cumprir. Mentira. Você não fala que o Marreto tá mentindo, rapaz. Quero agradecer primeiro a Deus, depois aos organizadores, seu Aníbal, Jones, Bilil, vai ser nosso presidente, né, Bilil? E a todos de Rondonópolis, ao Marreta, o meu amigo, que eu aprendi a admirar e respeitar como um dos poucos jornalistas sérios do Mato Grosso e do Brasil. Depois do discurso... Agora pode ficar 15 minutos. Depois do discurso do nosso anfitrião e da doutora Selma, sobrou pouco para mim. Mas eu vou tentar em 10 minutos resumir quem sou eu e por que coloquei meu nome para vocês avaliarem. Eu sou um simples roceiro de Alto Taquari, fiz alguns vídeos, explodiram na mídia, fazendo críticas a políticos como José Dirceu, Palocci, fazendo crítica em cima de jornalistas vermelhos, jornalistas marrons, que simplesmente se apoderam do dinheiro público, e aqui podemos dar o nome da Rede Globo e suas afiliadas, que pegam, em 13 anos do PT, eles receberam em propaganda 6,7 bilhões de reais. É por isso que ontem nós vimos jornalistas apavorados com o nosso querido Jair Bolsonaro, simplesmente porque tem medo de perder a teta, me desculpe, mas é a teta que eles mamam no governo do nosso dinheiro. Então,
eu fiz críticas e fui sendo absorvido pelo povo brasileiro, pelo povo mato-grossense. Com vídeos eu fui contemplado com 7 milhões de visualização, 12 milhões de visualizações, 14 milhões e assim eu me tornei uma figura pública e Jair Bolsonaro me chamou em Brasília, fizemos amizade, ele pediu para que eu fizesse parte do partido. Vamos lá. Sou vice-presidente do partido do Mato Grosso, do PSL, e aí, numa busca incessante por pessoas ilibadas, quero agradecer aqui, Rafael Dalbó, deve estar por aí. Rafael, ninguém pode tirar o mérito, doutora, que quem me apresentou para a senhora e quem apresentou a senhora para o PSL foi aquele moço que está ali. E nós devemos a você, Rafael, uma gratidão profunda, porque a doutora Selma nos enche de orgulho. A doutora Selma é expoente no Brasil e, portanto, nosso PSL tem homens ilibados como o doutor Claudinei. Meus parabéns, doutor Claudinei, por o senhor também fazer parte. Sidnês também aqui. Numa simples amostragem, 3 homens e uma mulher, 4 ficha limpa, em detrimento dos vagabundos e ladrões que a doutora Selma acabou de falar aqui. Eu preciso ir para Brasília, e a minha política filosófica é um pouco diferente. Vocês nunca vão ver eu falar aqui em Rondonópolis, eu vou asfaltar ali, ó, as 5 ruas que faltam. Eu vou arrumar emendinha para fazer a Santa Casa voltar a funcionar. Nunca. A minha filosofia é outra. O meu buraco é mais embaixo. Junto com a doutora Selma, nós precisamos desfazer as leis que travaram o nosso Brasil de democracia para já um país socialista e quase comunizado. Nós estamos numa crise jurídica imposta por políticos ladrões, por políticos que travam o judiciário, porque se assim não fizerem, eles vão frequentar o cárcere. Os senadores da República, nós todos conhecemos, são podres, nojentos. Renan Calheiros com 14 processos, e os ministros não se atentam, e recentemente foi arquivado porque, como fala a doutora, quando prescreveu 14 anos numa gaveta, e asquerosos do Supremo Tribunal Federal, inclusive do nosso Mato Grosso, Gilmar Mendes, que mancha a reputação dos mato-grossenses. Nós precisamos chegar a Brasília para mudar as leis. Essa politiquinha de político vagabundo falar que eu vou trazer saúde, eu vou trazer educação, eu vou arrumar ponte, eu vou arrumar escola. Isso nós enjoamos, está dando vômito. Nós precisamos de políticos que estudem Olavo de Carvalho, de políticos que saibam o que é direita e o que é esquerda, de políticos que saibam o que é capitalismo e socialismo. Quero que Deus me mate se eu fui saber quanto que é o salário de um deputado. Pouco me importa. Essa merda lá em Brasília eu não quero saber. O que eu não aguento mais é assistir na televisão e assistir ao vivo. Tem político aqui, doutora, no nosso estado, que até a chupeta dela foi financiada com dinheiro de corrupção. Até a fralda dela foi financiada com dinheiro de corrupção, o pai dela comprou, dando de dedo e falando que é a Cancã do Mato Grosso. Tranqueira, porcaria. Se meu pai tivesse frequentado o cárcere, doutora, eu jamais teria coragem de pôr o meu nome à prova. Se meu pai fosse cadeieiro, eu estava numa furna escondido, porque um homem pode sim chegar ao cárcere, mas por outros motivos, por furtar o dinheiro alheio, por tirar vidas das pessoas, por deixar fechar a Santa Casa de Rondonópolis, porque roubaram, e agora põe seu nome à prova dizendo: eu vou renovar o Mato Grosso, plano novo. Candidatos a governadores que causam náuseas, nós sabemos, que quebraram suas empresas. Candidatos socialistas, candidatos que eram pobres e se tornaram milionários exercendo
a profissão de larápios do povo mato-grossense. Nós precisamos pensar, e no mínimo, não precisa votar em mim, não precisa votar em mim. Se o povo do Mato Grosso me levar a Brasília, muito obrigado. Se não me levar, levem quem vocês quiserem, é democracia. Mas eu rogo, eu peço o mínimo de consciência patriótica. Tem um aplicativo que você clica e ele mostra o passado. Se nem isso os matogrossenses fizerem, vai valer aquela máxima: cada povo tem o governo que merece. E se o povo do Mato Grosso não me levar a Brasília, eu voltarei para o meu trabalho com uma certeza: Antônio Gramsci, Lenin, Marx fizeram a cabeça junto com Fernando Henrique, o comunista maior, o criminoso maior do Brasil, cachorro, cafajeste, velho safado, acabou de dizer que se preciso for para vencer nosso candidato, vai se juntar ao PT, e depois fala que é de direita, um energúmeno que viveu a vida inteira. Filósofo sou eu. Fernando Henrique é um covarde. Fernando Henrique é um enganador do povo brasileiro. O maior comunista da nossa pátria chama-se Fernando Henrique. Um homem que mente dizendo que é capitalista e aplicou leis aonde o sistema. Nós não temos mais condição de abrir uma firma, doutora. Ninguém consegue abrir. São 100 dias. Como que pode ser capitalista? Ciro Gomes, um maconheiro vagabundo. Um maconheiro vagabundo que se diz capitalista. Não sou eu que falo, a revista Veja taxa. Marina Silva, o marido dela foi taxado na vez, traficante de mogno, e vem falar para nós que é do Partido Verde, que é ecológica. Por favor. O Marreta tá bravo comigo? Eu já vou acabar. Gente, desculpa que o Marreta veio. O Marreta depois fala que eu excedi o tempo, que eu não sou pontual. Eu quero dizer a vocês: vamos pensar, vamos analisar, vamos estudar um pouquinho o processo político. O PSL coloca nomes de pessoas ilibadas para que nós comecemos a plantar uma sementinha lá em Brasília. E aqui também com Claudinei, com Cirdinês, para ver se um pouco da Assembleia sobra um pouquinho de dinheiro, porque dos 24, 18 foram filmados enchendo suas malas e seu bolso, e com a maior cara de pau tem coragem de subir numa tribuna e dizer: agora eu vou fazer o bem pro povo do Mato Grosso. Tenha piedade. Gente, muito obrigado. Desculpe alguma palavra, eu sou assim, o meu estupim é curto, eu sou tramontina, é por isso que eu sou Bolsonaro e quero uma salva de palma para o nosso capitão. Meu número é 1700. Você vai ter que fazer uma coisa que todo mundo acha que é fake. Faz o... Como é que é? Eu posso assobiar, mas eu quero falar mais 10 minutos. Vou falar 20. Olha lá, eu aqui de novo. Um grande abraço para você. Esse é o Nelson Barbudo. Muda Brasil! Quero comunicar a todos aqui que no dia 1º, sábado, neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, vocês vão ter que ser multiplicadores. Nós vamos realizar a primeira carreata Bolsonaro. Por isso que tem as bandeirinhas, tá? Cada um vai ganhar uma bandeirinha, que vai devolver no final, mas vai andar com a bandeirinha. A saída da nossa carreata é na frente do posto Pobore, ali, o posto da Fernando Correia, tá? Quem vai na carreata, sábado, é isso aí. Por quê? Aumenta aí o nosso jingle aí. Muda Brasil! Muda Brasil! Muda de verdade, Bolsonaro. É isso aí, é Bolsonaro. Então, recapitulando. Você que é proprietário de empresa, quiser tirar o cavalinho, nós precisamos de caminhão, não carreta, né? O cavalinho, a carreta lá de trem, que aí vai ter problema. Precisamos que você traga os teus cavalinhos da tua empresa, os veículos da tua empresa, você que tem vários veículos. Tô vendo o Tony aqui, ó,
vai ter que botar os veículos lá, adesivado, pode passar, adesivar, 10 horas da manhã, nós vamos invadir a Fernando Correia aqui, e todo Rondonópolis vai conhecer a força do 17, que é Bolsonaro! Eu quero um Brasil. É bonito, né? É bonito. Eu quero chamar o meu amigo Aníbal, eu não vou falar mais que eu é Aníbal Manuel. O Aníbal também é um coordenador. Como o Aníbal é um dos que mais discursa, vamos limitar em 4 minutos, Aníbal. Sou de qual cidade do Mato Grosso aí? Pode ser? Fala na live aí. Então nós gostaríamos de ouvir agora o nosso amigo, o coordenador. A gente brinca, mas eu gosto muito do Aníbal. Ele tem essa cara de bravo, mas o coração dele é maior do que a gente pode imaginar. Aníbal Manuel. Ainda bem que tu aliviou, hein, bicho? Boa noite, gente. Eu sinto... É um momento especial da sociedade brasileira, a gente se reunir numa hora dessa para ouvir Marmanjo falar de política, quando não se tinha muito hábito. Quando participávamos no passado, eu fazia uma reunião como essa, só tinha cabo eleitoral contratado, então não tinha valor nenhum do ponto de vista de divulgar ideias, né? Maneiras que hoje eu percebo pessoas que não estão ligadas, mas que vieram aqui movidas por esse sentimento forte que o Bolsonaro despertou no Brasil. Eu vou fazer uma fala simples, que é o meu estilo, mas para evocar um pouco da nossa culpa em todo esse passivo que estamos aqui a comentar. Porque metralhamos o processo e às vezes esquecemos que nós somos os culpados, porque nós somos o gerente desse negócio, os donos do voto, e que temos que ter responsabilidade. Às vezes eu simplifico quando alguém diz, não, eu vou fazer, eu não vou votar. Ué, alguém vai votar por você, que está um petista. Eu sou fã da democracia, como todo mundo aqui. Democracia é uma palavra bonitinha e a gente normalmente cita sem fazer a leitura da profundidade do significado da democracia. Em 1964, a esquerda vinha avançando, estavam dentro do poder praticamente. Obviamente um país de colono, de lavoureiro com 65% morando na roça com uma enxada na mão, agricultura prosaica da época. O exército brasileiro olhou para o lado e dizia, aí, quem é que vai salvar esse país do comunismo? E assumiu. E toda a imprensa da época, até outro dia, e o Bolsonaro vem denunciando isso nos programas da Globo especialmente, toda a sociedade responsável da época, falo aqui agora como um cara já mais maduro, que está cheio de jovens que não viveram aquilo, mas hoje, através da internet, facilmente vocês se conectam com os fatos da época. É mentira do Bonner ontem, quando cobrou do Bolsonaro, dizendo que a história já escreveu, que foi ditadura e está acabado. É mentira. A história lá atrás, essa que está aí, foi escrita pelos comunistas cretinos de merda. Para usar aqui uma palavra do meu amigo Barbudo. A realidade da época não foi essa. A sociedade toda, a OAB, a imprensa inteira, a igreja, as mulheres foram deitar nos aeroportos para evitar que aviões que viessem de Cuba, portando oradores para fazer grandes discursos, não pudessem pousar e atrasasse para carreata na Paulista e etc. Isso tudo está narrado na história real da época. Então, o Brasil foi salvo naquela época pelos militares. Considerando as circunstâncias, a esquerda ainda estava na moda naquela época. Agora em 1990, na eleição, quando elegemos o Collor é só um picareta, eu considero, né? Um cara um pouco desalmado, mas ele nos salvou naquela época. O único, lá tinha Mário Covas, tinha gente de grande estatura do cenário brasileiro. Mas o único capaz de ganhar do Lula naquela eleição chamava Fernando Collor, garoto jovem, boa pinta, vozeirão, cortando com uma navalha de manga arregaçada, suado, caçando marajá. Vocês se lembram dessa máxima? Ganhou com o nó da corda na mão. E eu vou contar uma inconfidência para vocês, que eu acho um certo privilégio, nós aqui no interiorzão, sentado numa noite qualquer, saber o que um presidente da República falou com um governador de estado dentro de um avião presidencial. A historinha é a seguinte, e aí, como o meu amigo Blair não me pediu confidência, eu vou contar. Eu conto isso direto por aí, no tete a tete.
Vou agora falar de um microfone com alcance já um pouco maior. Vinham da Venezuela, baixaram o voo aí na altura do Sapezal, veio as roças. Aí levantaram, aí o meu amigo disse, aí eu levantei, fui lá e sentei com o presidente. A impressão que eu tive é que ele estava do lado direito do avião e o Lula do lado esquerdo. Chegou lá, conversaram, o Lula falou, aquele maluco vai quebrar aquele país. Isso era o Hugo Chávez na época ainda. Aí daqui a pouco houve o seguinte diálogo, abre aspas. Brairo, o Lula nunca aprendeu a falar Brairo. Brairo, eu rezo todo dia, Brairo, por eu ter perdido as primeiras eleições que eu disputei para presidente. Nós tinha quebrado esse país com as ideias que nós tínhamos naquela época. Fecha aspas. Isso foi, né, eu estou repetindo a frase, porque quando nos interessa a gente grava, porque o Brairo me contou 2 vezes essa história com 1 ano de diferença. Ele esqueceu que tinha falado e contou de novo, porque eu acho que ele sabe que eu sou um divulgador e nós precisamos massacrar esse tipo de pensamento. Então fomos salvos pela 2ª vez da esquerda, que ainda tinha acabado de cair o muro de Berlim, tinha acabado de o Império Soviético derreter e ainda estava com certa promessa de solução. Outro dia rodou um filminho e... Como é que é o nome daquele roqueiro que está falando que se arrependeu, que pediu para o PT arrumar? Lobão. O Lobão. Até encontrei ele no aeroporto em São Paulo, mas não falei com ele não. Ele diz aí num filminho que correu no Zap que ele, 1 ano antes do Lula se eleger, em 2002, pediu, olha, eu quero ver esse Brasil daqui 2 anos igual a Coreia do Sul, um país explodindo na educação, etc, etc. E 2 anos depois, ele saiu do PT porque viu que estava se montando uma grande quadrilha. Isso são fatos que eu estou narrando aqui, porque eles são próximos de nós, e parece nós, né? E parece que nós também vivemos histórias assim. E eu ainda ficaria com vontade de perguntar para o Lobão o seguinte, cara, me admira um cara com a tua inteligência ainda não ter percebido que a esquerda nunca foi solução para a gestão pública na história da humanidade. Então o resumo que quer dizer é o seguinte, nunca pensem, a esquerda tem um mel nos lábios, aliás, como todo veneno. A esquerda nunca governou um país que deu certo. Então não precisamos ter esse tipo de dúvida. Então por que nós elegemos 4 vezes a esquerda, né? De até destruir. E o país capotou dentro da grota. Está com os pneus para cima. Esse é o Brasil. Todos os municípios quebrados, os estados quebrados e o país devendo 5 trilhões de reais. Vejam bem. Nós, quando eles assumiram, a dívida pública era 620 bilhões. Hoje nós estamos devendo 5 trilhões, está chegando em 5 já. Tem 2 números aí. E é nós que estamos devendo. Nós contratamos um gerente burro, ladrão, sem vergonha, cretino, entregamos a 8ª economia do mundo para esta quadrilha e agora sobrou a conta para nós. Mas nós ainda temos que achar graça. Porque ali na Venezuela eles pegaram um país bonito aqui do Caribe e estão jogando numa guerra civil. E lá em Cuba, que é uma ilha caribenha, que era Havana, era das 3 melhores cidades do Brasil quando eles assumiram o mundo. Londres, Paris, Havana. Hoje é um museu vivo que envergonha, assassinaram. Então essa é a esquerda. E não esqueço, Havana é que era o posto avançado da União Soviética aqui no nosso continente para distribuir, para fomentar a implantação do socialismo. A gente não consegue compreender porque com o ser humano é gerente, né? Era só a gente sentar e combinar. Pera aí, gente, vocês já viram aquele gerente lá tocando alguma loja ou alguma empresa? Já, ele foi bem, deixou o patrão dele rico, então vamos contratar. Alguém já viu algum cara de esquerda ser eleito e ter sucesso? Levar a sociedade para frente? Harmonizar a sociedade? Então nós estamos aqui hoje se queixando, o Lula estratificou a sociedade, botou os pretos para lá, os homossexuais para cá, os não sei quem para cá. É claro, faz parte da tecnologia deles para desarrumar a sociedade. Então, gente, democracia é isso. Nós temos culpa. O que a gente pede agora? Depois de ter esgotado todo esse negócio, tem uma conta de 5 trilhões para a gente pagar. Ufa, essa é a magia da democracia. Nós percebemos que estávamos errados. Aí brota do meio da sociedade um furacão que rompeu com todo o entendimento político. Bolsonaro está fora do script.
A turma, não, agora aqui fizemos um grupo, temos 10 minutos na TV, vamos virar. Não vira, tem que combinar com nós. E nós não vamos mudar o voto. Eles estão fritos. Nós vamos arrancar a teta que eles têm de dinheiro público do canto da boca deles e fechar ela. E direcionar para as escolas, para as crianças e para a segurança pública. Então é isso aí. Que bom que já compreendemos. Sejamos todos nós bem-vindos a essa realidade fantástica de arrumar o Brasil. E a nossa tarefa é a menor de onde se instalou um governo comunista. Sobrou só uma conta para nós pagar. Coitado dos venezuelanos, né? Então é isso aí, gente. Boa noite. E eu acho que nós devemos difundir esse tipo de entendimento. Porque se a gente não acabar com a base do problema, a gente nunca acaba o problema. Se nós daqui a pouco começar, mas o Bolsonaro não fez aquilo que ele mandou, que ele falou que ia fazer, eu vou votar no Lula. Nós temos que ter convicção, por isso que eu falo de conceitos. Porque se a gente compreender o processo, se nós parou um cara aqui na frente e pediu gasolina para mim ontem. Eu dei um carreirão até na esquina dele. Digo, vai votar no Lula, seu cretino. Aqui é lugar de brasileiro honrado, trabalhador que tem a compreensão dos fatos. Nós não vamos dar nada, é claro que não. Então, nós temos que começar a entender que o Estado que doa as coisas é ruim, Estado provedor. Porque daí esse Estado elege político que promete doar mais. Eu vou dar 2 bujão de gás no lugar de 1 para você. Eu só vi um vereador que ia fiscalizar, os outros disseram que ia assaltar o bar, fazer ponto.